A gente vinha peidando na farinha, na saca de farinha. Né? Te vinha acordada mesmo? Sim. Não tinha transporte, não tinha ônibus. Aí eu me lembro que saca de farinha. Eu lembro que a minha mãe falava assim: não é verdade isso que eu falei? tu vai comer farinha peidada. Fala mesmo, Aninha? É verdade isso, é sério, é sério. Eu metia a mão na farinha assim na feira. Não sei. Não, a gente vinha no Pau de Arara. Quem sabe já não veio dessa aí. O Pau de Arara, ele passava 5 horas, era o caminhão do pai do Bigode, se eu não me engano, do Bigode na época do... Eu esqueci o nome dele, cara. Eu só sei que aquele Pau de Arara vinha, a gente escutava, porque no interior tu não escuta barulho de nada, tu já sabe que, olha, o fulano tá vindo, olha, vem um carro ali, vem uma moto. E a gente acordava, era 3 horas a nossa viagem, meia-noite eu já tava acordada, me arrumando lá, já tava pronta, né, que a gente fica ansioso, que a gente vinha pra Belém, pra cidade grande, né, e aí todo mundo embarcava naquele Pau de Arara, eram 6, meu amigo, um sentadinho assim naquelas sacas de farinha, chegava lá na feira da Marambaia, ali em Belém, descia e ia embora lá pra casa da vovó, lá a gente ia se lavar no açaí, carne, bombons. Comer uma carne, né? O quê? Meu primeiro pedaço de pizza foi com 7 anos, o primeiro hambúrguer eu tinha 10 anos quando eu provei, Lá, então, tudo pra lá. lá pra Belém. E a gente passou um tempo ali, depois a vovó faleceu e a mamãe não... Como o papai sempre trabalhou aqui, sempre ganhou dinheiro aqui, a mamãe... Depois ela veio embora com toda a turma de novo, a gente voltou pra cá. Quando eu voltei a morar aqui, eu já tava com 11 anos de idade, foi quando eu voltei a morar aqui. E aí, eu tô até hoje aqui em Curuçá. E eu falo assim pro pessoal, tem umas meninas que falam assim, Janine, poxa, eu queria levar meu negócio pra Castanhal, eu queria expandir, eu queria isso, eu queria aquilo, meu lugar não é aqui. Eu sempre falo, gente, Curuçá, pensa no lugar bom de vender, de ganhar dinheiro. Porque vocês não têm concorrente. É só vocês, então faça sua base aqui. Quando você vê que tá estourando, tá bacana, bora expandir, bora pra outro lugar. Mas faz tua base aqui no teu lugar. Entendi. É onde tu tem teus conhecidos, é onde tu tá, é onde todo mundo, é onde tu conhece um por um, tu conhece teus clientes, tu sabe o que teus clientes querem. E eu sempre falo isso. É por isso que eu tô aqui até hoje, já trabalhando com ótica. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né, com o papai. O papai começou a trabalhar com 11 anos com ótica. Quando eu completei 18 anos, 19, eu montei a minha primeira ótica, que era a Ótica Janine. Eu não sei se você entende. Ótica Janine, claro. Ótica Janine. Eu montei em Marapani. Aí, como eu morava aqui, eu fui e montei aqui junto com a mamãe. Então, era a Ótica Janine. Eu já tinha as 2 óticas. Eu sempre trabalhei, sempre fiz essa rota. Marapani e Curuçá, Marapani e Curuçá. Tanto que quando eu saía atrasada, eu pegava aquele atalho. Vocês conhecem esse atalho? Diga lá. Ali no... entrando no Boa Vista, na cabeceira, aí quando tu corta aquela mata, ali não tem um caminhozinho fininho. Vai pela Boa Vista? Não, pela Boa Vista eu sei que sai lá. Agora a Boa Vista tá asfaltada, né? Nossa época não era asfaltada. Mas aquele caminho é bem lá, porque sai quando a pessoa quer fugir da blitz ali, do trevo. Já tá dando a dica ali. Não, porra. Manuel, mentira minha. Não, tem esse caminho que é antes do trevo, mas esse aí que tu entra pela Boa Vista, quando tu chega na comunidade, tu corta numa mata. Tá. Sim. Esse caminho aí, hoje ele deve estar bem largo, eu nunca mais peguei esse caminho, que logo depois, quando eu comecei a trabalhar em Marapani, eu ia de van. Então, eu tinha ótica, eu ia de van, pegava uma van, descia num trevo, do trevo pegava outro carro, ia-me embora, outra van, ia-me embora pra lá. Quando eu tava com meu irmão, às vezes eu tava lá na parada que os caras passavam, quer uma carona? Poxa, eu economizava, era R$6 todo dia que eu gastava na época, era 3 pra ir, 3 pra voltar, né? Aí quando eu chamo, só fazia chamar meu irmão, bora, Augusto. Quando eu chamava o Augusto, os caras, ó, embora. Caramba. Não queriam levar macho, sabe lá o que eles faziam? Com certeza. Não é aquela pegadinha? O Augusto ficava muito puto. Janine, pra que tu me chama? Porque tu pega carona também.